Sta cominciando un nuovo Buongiorno San Paolo. Andiamo! La cosa che mi manca è andare a vivere in Italia. Il profumo della Sicilia, i colori della Sicilia. E aqui tem 32 no Brasil milhões de descendentes italianos. Buongiorno São Paulo me leva para a Itália, mesmo estando aqui no Brasil. Italia è qui! Amici, bentornati a mais um Buongiorno San Paolo, nossa edição L'Italia é qui, no Instituto Italiano di Cultura. Estamos na terceira edição do nosso podcast itinerante, ao vivo, com o pessoal aqui que nos escuta e também vocês que estão no YouTube, no Instagram, TikTok e acompanhem sempre o Buongiorno. E o tema de hoje é la cultura del buon lavoro, a cultura do bom trabalho. Mas falando de cultura do bom trabalho, nós temos também muitos trabalhos criativos e artísticos e, claramente, de profissionais nesse ramo. E nesse ramo temos também profissionais do mundo do cinema. Estou aqui com Erika Bernardini. Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você, com o seu público. Grazie. Mais uma vez, falando de um grande festival que está prestes a começar. Vamos falar de cinema e do Festival do Cinema Italiano. Você é diretora do festival. E também temos o Fabiano Gullane, da Gullane Produções, ítalo-brasileiro, se não me engano. Exatamente. Bom, buongiorno a tutti. Uma alegria estar aqui, um grande prazer receber esse convite de vocês. Nós atuando aqui muito no mercado audiovisual brasileiro, Sim. Muito conectados com a Europa, especialmente com a Itália. Então hoje aqui a gente vai ter uma boa oportunidade para conversar muito bastante. Bom, primeiro, claro, Erika, quero agradecer o Instituto para abrir as portas para esse tema, né, que o cinema, que tem tudo a ver com cultura e tem tudo a ver com trabalho, porque o cinema gera muitos empregos e muitas oportunidades de trabalho. E um grazie especial à Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, né, que é, digamos, a curadora, a organizadora, né? Conte um pouco. É a grande idealizadora. Eu trabalhei na Câmara de Comércio como... Meu primeiro emprego foi na Câmara de Comércio de São Paulo e depois acabei fazendo um percurso nas câmaras de comércio na Itália também. Esse projeto de divulgação do novo cinema italiano começa dentro da Câmara de Comércio de São Paulo, há 20 anos atrás, né? Há 20 anos a gente faz esse projeto. Então, a grande realizadora do festival é a Câmara de Comércio, desde a primeira edição. Hoje nós temos um grande apoio e colaboração da Embaixada da Itália, que reconhece o nosso projeto como a grande porta da cultura italiana no Brasil. Temos o apoio de toda a rede consular no Brasil inteiro, dos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo, do Rio de São Paulo, é um grande parceiro nosso em realização de eventos que iremos fazer no próximo mês, agora de novembro. Enfim, o Sistema Itália, junto, nós temos o apoio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura brasileiro, mas também do Ministério da Cultura da Itália, com o projeto Italian Screens. Enfim, é um trabalho que iniciou muito pequeno, era a Settimana del Cinema Italiano, Semana do Cinema Italiano. Eram só 7 filmes durante uma semana, um filme por dia era apresentado. E hoje nós chegamos nessa 20ª edição, são 24 filmes que serão apresentados, entre clássicos e inéditos no Brasil, e é o único festival que apresenta todo o conteúdo gratuito, tanto em salas de cinema quanto online. Nós temos uma plataforma stream que faz chegar o cinema italiano em todos os cantos do Brasil. E fisicamente esse ano é um grande prazer anunciar em primeira mão para você, para o Buongiorno São Paulo. Obrigado. Que fisicamente também vamos estar no Brasil inteiro. Chegar em Rondônia, no Amapá. Nossa. É assim, uma satisfação tão grande, porque a gente tem
os estados do sul, sudeste, com uma grande imigração italiana e, por consequência, consomem esse tipo de cultura, digamos, mais facilmente. Mas quando a gente chega em territórios que querem também receber esse conteúdo, é extremamente gratificante. A gente tem várias salas em Tocantins, a gente tem mais de uma sala no Manaus, Amazonas, Belém. É extremamente gratificante, porque é um país de dimensões continentais, né? Fisicamente não é fácil, porque todos os filmes não são comprados ingressos para assistir. Nós temos apoio de SESC, nós temos apoio de secretarias de culturas dos estados, dos municípios. São mais de 130 salas de cinema. São quase 100 cidades. Posso dizer, né, que a prova do seu bom trabalho e claramente de toda a equipe, né, do festival, que nesses 20 anos, de uma semaninha de 7 filmes, chegou a um festival tão importante para a nossa comunidade, né, no geral. Sim. Então, sim, parabéns primeiro. Obrigada, tem uma estrutura que trabalha, tem parceiros. Fabiano eu conheço há 20 anos. E a Câmara é uma grande incentivadora disso. Então, sou muito honrada em fazer parte. Hoje, além de curadora, ser diretora, enfim, geral do projeto, mas dentro de uma estrutura que tem um olhar para a cultura em geral, além de fazer o comércio. Não existe comércio em cultura, né? Sim. E tem esse olhar especial para o cinema, e a gente realmente faz o festival chegar democraticamente em todos os cantos do país. Sim. E nós temos um prêmio também para os filmes inéditos, e graças também ao grande apoio de empresários italianos que estão em grandes grupos, empresas aqui, e nós temos o prêmio Pirelli, né? De melhor filme do festival. E legal. Temos tantos outros incentivadores, empresários e instituições que fazem com que a gente consiga lançar agora, de 29 de outubro a 29 de novembro, um mês inteiro, 24 filmes, inteiramente gratuito ao público brasileiro. Tem a programação nas salas, para quem gosta das salas, e onde não tiver salas, tá tudo online. Sim. E aberto ao público. E maravilhoso. Fabiano, tenho uma curiosidade, né, nesse seu mundo cinematográfico, de produções, né, falando de trabalho, né, como é profissionalmente o mundo das produções, do cinema? Ou seja, a gente fala de bom trabalho, mas ele é também existe métodos, ou existe um caminho, né, para ter uma profissão saudável, para ter uma satisfação? Ou é tão complicado como eles falam? Olha, não, assim, vamos falar muito aqui. O cinema, ele é muito trabalhoso, ele exige muita intensidade de todos os profissionais que estão envolvidos, né? Tem-se uma imagem do cinema, daquela coisa glamourosa nos festivais, no Oscar e tudo, e claro, é aquilo que a gente faz, que a gente cria exatamente para gerar o interesse do mundo todo nos filmes, nas obras, é muito competitivo esse mercado e tal. Agora, a realização cinematográfica, ela envolve muito trabalho. É até uma boa oportunidade aqui a gente poder explicar para o público do podcast show aqui, do Bom Giorno São Paulo, porque você, assim, só para dar alguns exemplos, né? Durante muitos anos, as filmagens ocorreram normalmente um período de 7, 8, 9, 10 semanas, onde se filmava 6 dias por semana, 12 horas por dia.
Hoje em dia já não se pode mais filmar 6 dias por semana, tem que filmar 5, pelos acordos com os sindicatos e tudo. Mas, de qualquer maneira, qualquer coisa que você faça 12 horas por dia, continuadamente, por 8, 10, 15, 20 semanas, é um trabalho muito intenso, assim, realmente muito cansativo. As pessoas saem dessas ciclos de pré-produção e filmagem realmente precisando descansar de tanto que se trabalhou ali. Esse é um trabalho mais físico, mais fácil de entender. Agora, existe um outro trabalho que é tão difícil e tão intenso quanto, que é o trabalho criativo, né? Às vezes a gente parte de uma folha em branco para contar uma história e ali você tem que escrever essa história em diversas versões e muitas pessoas vão criticar, muitas pessoas vão falar o que acham e aquela história tem que ficar em pé, tem que ficar poderosa, tem que fazer sentido e aí o teu principal cliente é você mesmo, então você tem que ser rigoroso, você tem que trabalhar para si mesmo, trabalhar para se convencer de que aquele é o melhor que você pode fazer. Né? Então, esse trabalho muitas vezes solitário dos criadores, né? Então, é um trabalho que se sofre muito para se chegar em resultados realmente expressivos. Um outro trabalho que é gigantesco no mundo do cinema e no mundo do audiovisual em geral, é o trabalho do financiamento dos projetos. Então você escreve uma história, trabalhou muito na criação, trabalhou em convidar as pessoas que vão fazer parte daquele filme, diretores, roteiristas, atrizes, atores, os chefes de equipe e tal, e aí você tem que financiar aquele projeto. E cinema e qualquer obra audiovisual são orçamentos importantes, assim, sempre falamos de milhões, né? Então é um trabalho muito que se dedica muito tempo e muita conexão, muita articulação, muito conhecimento, muita confiabilidade que você tem que passar para os parceiros para que os seus projetos sejam financiados. E por último, para falar de um outro trabalho que é enorme também, é o trabalho da distribuição dos filmes. Depois que o filme está pronto, sob o ponto de vista da Gulani, é ali que começa a vida do filme. Enquanto a gente estava fazendo, era tipo o processo de gravidez ali, né? Ele estava se formando, se preparando e tal. E o filme nasce como mais ou menos numa imagem de um filho nascendo também. É ali que o mundo o vê, é ali que ele vai ser escolhido ou não. E a área do cinema é muito competitiva em quase todos os países, e a Europa tem alguns países que são exceção, a Itália um pouco, mas o conteúdo em língua inglesa é predominante em quase todos os mercados, ocupando 70%, 80% dos ingressos vendidos em cada um dos países. Então você imagina que todas as outras cinematografias, a língua portuguesa, a língua italiana, a língua francesa, o mundo asiático, o mundo hispânico, todos nós temos que lutar por 15%, 20%, 30% do mercado, porque todo o restante já está ocupado e muito bem ocupado com essa incrível qualidade que os filmes americanos de Hollywood trazem para o mundo. Então, esse trabalho de distribuir um filme, fazer ele se destacar no meio de tantos, talvez seja o trabalho mais difícil que a gente tem na cadeia produtiva toda do cinema. Que, para dar um outro exemplo, sei lá, um festival como o Festival de Veneza, o Festival de Cannes, ou o Festival de Berlim, eles recebem 3, 4, 5 mil filmes por ano para selecionarem 70, 60. Então, é mais ou menos essa a proporcionalidade que você tem que lutar para chegar. Você tem que estar ali na ponta. Então, esse é um trabalho muito grande também na área audiovisual, que isso vale para as televisões, para o cinema independente, para as plataformas, de realmente que o seu produto, que a sua obra seja o destaque na semana que ela vai ser lançada. Sim. Então, isso só para dar um pouco de ideia. E eu posso só fazer um complemento rápido aqui? Pode. Não, só para também parabenizar, em nome dos produtores brasileiros, a iniciativa da Érica e da Câmara Brasil-Itália, Itália-Brasil. É muito importante a gente ter
este festival aqui no Brasil, trazendo a cada ano o panorama do que está sendo feito hoje na Itália. Muitas vezes os filmes não são distribuídos aqui no Brasil. Então, iniciativas como essa são fundamentais para que a gente se relacione com o que está sendo produzido hoje, agora, nos países europeus. E um espaço incrível que a Érica e toda a comissão de seleção ali abre também para os filmes que são feitos em coprodução com a Itália. Nós mesmos coproduzimos alguns projetos importantes com a Itália e sempre o lugar de nascimento desses filmes foi o festival da Érica aqui, Festival de Cinema Italiano aqui no Brasil. Então, parabéns, vida longa, que vem os próximos 20 anos e a gente tem muito orgulho de ser parceiro de vocês. Essa era uma curiosidade, né, que eu tinha. O Festival do Cinema, ele promove o cinema, mas na verdade ele promove também encontros, né, de profissionais que podem gerar essas produções, né, ítalo-brasileiras. Você dá uma ideia de como que vocês fazem, assim? Você tem um histórico de algumas produções que foram para frente realmente, porque não é fácil, né? Nada fácil, né? Igual o Fabiano fez um mapeamento de como funciona, desde do nascimento como nasce um filme, e depois até onde ele pode chegar e o quanto é difícil, né? Nações como o Brasil tá lá com um filme brasileiro no mercado uma fatia tão pequena e essa fatia tão competitiva. O nosso festival, ele nasce justamente com o propósito de difundir o novo cinema italiano. E nesses anos, o próprio governo italiano vem olhando melhor para países como o Brasil, que dificilmente filmes chegam num circuito comercial. E eu agradeço aqui as palavras do Fabiano e também o parabenizo, porque os poucos produtores que consegue fazer coprodução Brasil-Itália. Eu sempre falo, nós somos muito parecidos, mas somos bem diferentes. Porque na hora que você vai sentar e vai decidir o que fazer num filme, né, Fabiano? Ai, nasce tantas diferenças, mas por causa, enfim, de leis locais aqui e lá. O Fabiano, a gente já teve filme dele com um grande nome do Marco Bellocchio, a gente já abriu uma edição do festival, já tivemos ator brasileiro em filme italiano, Rodrigo Santoro, já abriu também o nosso festival, tudo com a Gulani, e que para a gente só reforça essa parceria, mas a vontade de dar certo. Há 2 anos, esse é o 3º ano, na verdade, que com o Ministério da Cultura, nós temos uma colaboração com o projeto Italian Screens, que é uma contribuição do governo italiano para a distribuição de filmes italianos no Brasil. Então, os filmes, quando eles são comercializados com o Brasil, na divulgação, os filmes recebem depois, o distribuidor brasileiro, após a divulgação, ele recebe uma contribuição do governo italiano para estar divulgando aquele filme no país, distribuindo aquele filme no país. O nosso festival, também há 3 anos, a gente dá uma contribuição econômica para os distribuidores, para ter os filmes gratuitamente, em plataforma online e também fisicamente. E para deixar o número, desses 12 filmes inéditos, 8 já foram comercializados no Brasil. Então, para a gente, esse trabalho é um trabalho extremamente difícil, não é fácil, por tudo que o Fabiano já explicou em distribuição, mas também é mostrar o quanto um festival pode contribuir para que a cultura nova de um país entre. Então, teríamos filmes que, eu falo com muito orgulho, que se não fosse o festival e esses distribuidores, enfim, que têm um olhar para isso, e a participação do governo italiano na distribuição, a gente não conseguiria que esses filmes que foram comprados chegassem no circuito comercial, né? Lá para 2026, eles vão estar no circuito comercial, para todo o público, ou seja, não vai ser só no festival. 12 filmes,
8 já vendidos é extremamente um número que talvez 10 anos atrás eu nem imaginasse que ia conseguir. O ano passado foram 12 filmes comercializados. Então, assim, é uma satisfação muito grande de um trabalho que a gente vem fazendo, não só para fazer o festival em si, mas que seja realmente essa porta de entrada desse novo panorama de filmes italianos que abordam diversos, desde o drama, comédia, assuntos familiares, histórias reais, homenagem a grandes nomes, tipo a gente vai trazer Luigi Pirandello, com Eterno Visionário, que é um filme lindo, temos diretores consagrados, mas também temos estreantes, tem um filme de uma diretora que ganhou 2 prêmios em Locarno, primeiro filme. Isso tudo vai estar à disposição, e esses que eu acabei de citar são filmes, inclusive, que já foram vendidos no mercado comercial também, assim que nós apresentamos, ou os próprios distribuidores internacionais também hoje têm um olhar para o nosso festival como não só um festival que apresenta filmes, mas um festival que gera o comércio de filmes. Isso é muito importante. E essa parte da distribuição, eu acho que é bem interessante para quem é de fora, né? Ou seja, a gente não sabe como funciona e ela é totalmente profissionalizante, né? Profissionalizada, não é? Totalmente, assim, O trabalho puro. Trabalho puro, o tripé que forma a base da indústria audiovisual é o tripé produtor, distribuidor e exibidor. Essa é a cadeia produtiva, né? Então os produtores somos nós, são os criadores, são os que criam, são os estúdios americanos que começaram produzindo e tal. Os distribuidores são o intermediário entre quem tem os direitos da obra e os exibidores. E aí exibidores a gente chama de janelas, né? A primeira janela normalmente de um projeto cinematográfico é o cinema. Depois ele vai para uma grande plataforma, depois ele vai para uma TV a cabo premium, depois ele vai para uma TV a cabo basic, depois ele vai para a TV aberta. Então, um ciclo de exploração econômica de um filme, ele às vezes leva 18, 24 meses. E a gente continua vendendo, continua divulgando e vendendo, e esse que é o grande, é um dos maiores desafios, né? Assim, imaginando que a gente já parta para um universo mais poético aqui, eu queria só te trazer uma informação para, fechando esse capítulo do Bom Lavoro, que que o Brasil, assim, a Motion Pictures Association, que é a associação dos estúdios americanos, acabou de encomendar uma grande pesquisa da Oxford Economics, e então é um negócio que vem com muito lastro. O audiovisual, a indústria audiovisual no Brasil representa 0,6% do PIB brasileiro, do PIL brasileiro. 0,6%. Estamos falando de quase 700 mil pessoas trabalhando nesse setor. Estamos falando de mais de 70 bilhões de faturamento ano. Estamos falando de uma indústria que é maior que a indústria farmacêutica, que emprega mais que a indústria automobilística. Então, é muito lavoro nesse universo audiovisual. E economicamente é um setor muito importante. E é uma economia que olha para o futuro, né? A economia criativa tem muito a crescer ainda. Terão mais plataformas, o público quererá mais conteúdo sempre. Então, acho que o Brasil, a Itália, os grandes produtores audiovisuais do mundo vivem uma fase muito importante, uma fase onde a gente trabalha ainda com muitos elementos ligados ao passado, a sala de cinema, o tamanho dos filmes, a duração dos filmes, mas já se olha muito para o futuro, de coisas que serão lançadas diretamente no mercado digital. A gente tem ouvido falar aí pela imprensa nas novelas verticais. Né? Então, está existindo hoje realmente um encontro mesmo do que o mercado foi até hoje com o que vem pela frente. Né? Interessante. E a distribuição é chave nesse negócio todo. Assim, a diferença entre um projeto ser visto ou não ser visto é ele ter sido bem distribuído.
né? A gente sempre fala que 50% é obrigação da própria obra audiovisual. Ela tem que ser boa, ela tem que interessar o público, ela tem que fazer emocionar, ela tem que ter qualidade. E 50% é a capacidade administrativa, é a capacidade executiva de fazer com que as obras cheguem ao mercado. Sim. Então, é claro que vamos continuar acreditando em todo esse glamour que o cinema tem, em toda essa coisa bonita de imagem, mas aqui, como o nosso tema é a cultura do bom lavoro, vamos falar também do que envolve, né? Então é um trabalho de esquadra, né? De time. Mas muito. Não tem o produtor e o distribuidor. Normalmente são separados, não é a mesma pessoa, a mesma empresa, ou existe também? Existem, assim, hoje em dia os estúdios americanos, quase todos eles são produtores e distribuidores, né? Eles financiam, às vezes fabricam internamente, às vezes contratam produtoras para fazerem, mas eles têm os direitos daquilo que eles produzem e eles mesmos vão lançar, distribuir no mundo. Isso são os grandes majors americanos, né? A Sony, a Disney, a Warner, Paramount, todos esses grandes players mundiais que fazem um trabalho maravilhoso. A gente só tem que admirar e criar uma concorrência sadia. A gente tem espaço para todo mundo, né? Países como a França, como a Coreia do Sul, hoje já conquistaram quase que 50% da audiência local para obras faladas em coreano, faladas em francês. Então, a Itália é um país que tem muito essa tradição também. A Itália também? 30%, 35%, acho que os números, não posso estar enganado, mas acho que os números de hoje rondam por aí. Só que a Itália tem uma coisa impressionante, que a Itália é formadora, né? A cultura italiana é formadora do mundo, né? Do mundo cultural, então nem se fala, né? Tudo que a gente viu de obras, tudo que a gente leu dos grandes autores, tudo que a gente viu de escultura, tudo que a gente viu de teatro, tudo que a gente viu de música vindo da Itália, formou muito a sociedade ocidental, principalmente. E não à toa, não sei se o nosso público aqui sabe, mas a Itália é o país do mundo que mais ganhou Oscars de filmes estrangeiros. E o segundo lugar é muito lá embaixo, é metade, que é a França. É a França. Então, você imagina, acho que a Itália tem 17, 18, 20 Oscars assim, de filmes estrangeiros de diferentes épocas. Então, para ver a importância que a Itália historicamente tem. Na formação cultural mesmo, falando como ítalo-brasileiro, mas também como brasileiro, na nossa cultura. Então é muito importante o que se fez e essa cultura interessa ao mundo, né? A gente vê o turismo na Itália, o tamanho que então isso, quando isso vai para dentro dos conteúdos audiovisuais, fazem as pessoas sonharem também, né? Então, enfim, só para dizer que acho que Brasil e Itália tem muito a crescer ainda em termos de parcerias, em termos de colaboração, para criar histórias que comecem agradando a Itália e o Brasil, mas que possam também agradar ao mundo. Sim. E voltando ao festival, claramente essa é uma boa inspiração também para os produtores brasileiros, né? Porque acontece que, até para os italianos, mas que os brasileiros têm uma janela, como ele falou, de oportunidade para ir para a Itália ou para produzir juntos, né? Essa questão que o Fabiano falou da formação, né? Que é muito importante. A Itália é uma escola, né? O cinema italiano é uma escola. Por isso que o festival, há um pouco mais de 10 anos, ele traz uma retrospectiva de filmes que ensinaram o mundo, mudaram, o neorrealismo mudou a forma de filmar, a estética, mudou tudo no cinema, no mundo inteiro. E todo ano a gente traz um pouco desses clássicos. Esse ano a gente vai fazer uma homenagem aos mestres do cinema italiano e esse legado que ele deixa aos novos diretores, aos estreantes na direção. Nós temos filmes, por exemplo, ele falou também de quanto a Itália é importante, mas na preservação, né? A gente tem aí um documentário de Pasolini, que ele vai lá fazer o filme
Evangelho segundo Mateus, e aí ele procura lá, enfim, no Oriente, um lugar que ele possa gravar e fazer as cenas, e aí ele descobre nesse diário, esse filme é um diário do filme que ele vai gravar, ele descobre que a Itália tem tudo, no final das contas, ele acaba gravando lá em Matera, ali no sul da Itália, onde são feitos filmes bíblicos, inclusive, Sim, né? Matera. E são feitos ali porque tem não só a paisagem, mas tem ainda a atmosfera. Então, a Itália, ela consegue também ter esse lado da preservação, né? Não só da história, da construção, da arquitetura. E o cinema é isso, né? O cinema italiano é uma inspiração para os que estão chegando, para as outras culturas fora da Itália, e esse também é aquilo que o festival busca. E falando da parte comercial, a gente tem, obviamente, não só como festival, a gente busca que parceiros em distribuição, mas em parceiros de produção, possam cada vez mais realizar projetos juntos, né? Porque é isso que intensifica o comércio também Brasil-Itália. Mas economicamente isso rende para os dois, quem quiser responder? Ou seja, essa é uma pergunta um pouco curiosa, né? Isso rende ou é? Porque ele falou números muito interessantes, né? Mas depois deve ter muito custo, né? A margem não deve ser tão alta, pelo que eu imagino. Esses números englobam toda a indústria. Toda a indústria, né? Então, aí dividiu o que é televisão, o que é cinema, o que é plataforma, o que é não sei o quê. Então, é toda a indústria. Só corrigindo aqui, foram 14, acabei de receber, foram 14 Oscars que a Itália ganhou. 14. É o primeiro país, o segundo é a França e o terceiro o Japão. Então, realmente é um... Continuamos primeiro lá longe. Não, assim, tem uma máxima no cinema que a gente tenta não acreditar, mas que muita gente repete, que é de cada 10 filmes, 1 ou 2 vão funcionar, né? E esses filmes, quando funcionam, são tão lucrativos que eles acabam pagando a cadeia produtiva dos outros 8 também. Então, isso é só para ter uma imagem, né? Só para ser um resumo, assim. Não todos os filmes são lucrativos. Muitas vezes o cinema ele tem é um desafio muito grande, como eu falei, distribuir, né? Então, já é uma grande vitória quando a gente consegue financiar o filme, seja ele em coprodução com a Itália, seja ele só brasileiro, seja ele como, né, a estrutura que for. E depois, na área de lançamento, não serão todos os filmes que vão se pagar. Não vão ser. Agora, aí é que está a importância de que países que não são ingleses falantes tenham uma política pública pró-cultura muito sólida. Porque se deixar pelo ímpeto do mercado, muitas vezes a gente vai comprar muito mais conteúdo falado em inglês. E aí isso pode acontecer na música, isso pode acontecer no teatro, isso pode acontecer nas artes plásticas, e já está acontecendo nas escolas. Então, esse conjunto regulatório de políticas públicas, que a Itália é um exemplo, o Brasil é um outro exemplo, a França é um exemplo enorme e tal, é exatamente para garantir que a nossa cultura continue existindo e se expressando. Sim. Né? Como cinema, como teatro, como música, como artes plásticas, como literatura, como dança e por aí vai. Então, às vezes tem o ganho financeiro, sim, e às vezes tem o ganho do intangível. Sim, sim. Que é o que a gente vê acontecendo muito hoje com a Coreia. Assim, o soft power que está atrás, por todo o sistema educacional e todo o sistema cultural da Coreia, está fazendo eles venderem mais televisão, mais carro, mais eletrodoméstico, mais tudo, né? Então, é um pouco, acho que tem 2 valores, né? Um valor é o que você ganha ali na operação e um outro valor, eu acho que é o que você ganha como país, como mercado e como divulgação da sua própria cultura. Sim, sim. Eu conheço muito mais o mundo da música e sou um apaixonado, mas é um exemplo bom porque você vê isso tanto no Brasil quanto na Itália, né? Claro. Muitas bandas cantando só em inglês. Exato. E você fala, beleza, cada 10 pode ser 5 e 5, mas se for 9 e só uma canta em português ou em italiano, por que a gente não faz
rock em português, ou claro que tem, mas eu digo sucesso é difícil, É né? muito difícil. O Brasil passou por um momento muito complicado há pouco tempo atrás, questões de governo, escolhas de governo e tal, onde toda a cultura ficou relegada a segundo plano. Né? E aí chegou um momento, claro, contém ironia nessa fala que eu vou falar agora, mas que fala, pô, então, já que é assim, por que não alfabetiza nossas crianças em inglês? Aí fica mais fácil. Aí não precisa manter a literatura funcionando, precisa manter o cinema funcionando, precisa manter o teatro funcionando. É grave assim. Não é menos grave. Sim. Né? Então, acho que fica... Sim. Né? Acho que é uma coisa que os nossos governantes, a gente mesmo, os agentes culturais de cada país tem que ter esse compromisso mesmo. É uma né? coisa que primeiro vem da gente, né? Mas depois, é claro, a instituição tem que favorecer, senão que adianta ter uma cultura própria, né? Exato. E uma coisa que talvez é mais para Érica, né? Tipo, quem busca o cinema italiano aqui no Brasil, os brasileiros, né? São brasileiros que já estão acostumados à cultura italiana, ou que têm família italiana e falam italiano, ou a maioria é de tudo, né? Tipo, Brasil de qualquer origem, sem ter laços com a Itália. É um pouco que eu falei no início, como um festival italiano possa chegar no Amapá fisicamente, na Rondônia, em tantos outros estados que a gente não começou a trabalhar lá atrás. É justamente porque tem essa resposta de um público que não precisa ser descendente de italiano ou nem mesmo conhecer o idioma. Mas é um público aberto a isso que a Itália demonstra, né? 14 Oscars de filme estrangeiro, toda a escola do cinema italiano, o que foi o neorrealismo, esses grandes mestres. Por isso, chegar 20 anos de festival, por que escolher homenagear esses grandes mestres? Porque eles são escola até hoje. Né? Até hoje a gente vê um pouco deles nos filmes novos, da nova geração, dessa nova geração. A parte de formação italiana é muito importante, a parte de roteiro na Itália é trabalhada de forma diferente, porque é o nascimento de um produto. E no Brasil a gente descobre isso, que não só nas regiões que tiveram uma grande imigração de italianos, que existe esse afeto, essa aproximação, são consumidores de filme italiano. Hoje a gente está levando o filme italiano em todo o Brasil, né? De uma forma gratuita, mas eles não vão ver esse filme porque ele é gratuito, eles vão ver esse filme porque, de alguma forma, esse conteúdo chegou até eles, né? Foi explicado em português, inclusive, para chegar até eles. A gente, inclusive, tem acessibilidade comunicacional na nossa divulgação. E são filmes que falam, inclusive, de coisas, os novos filmes de coisas atuais. E os antigos também, infelizmente, algumas questões como racismo, algumas reflexões de aceitação que se falava no passado, ainda falamos hoje, né? Classes, né? Classes. Hoje também se fala muito de direita e esquerda no próprio cinema. A gente tem comédia sobre isso. A gente tem reflexão sobre maternidade. Né? O que é a maternidade? Aquela maternidade que é buscada, aquela que não se consegue, porque ninguém fala dessa sensibilidade de um tema que é tão profundo e tão difícil, é muito difícil. Então, o cinema italiano é isso, ele é bonito porque ele é diferente. Ele tem, todo ano eu faço a curadoria, e todo ano eu tenho dificuldade em trazer só 12 filmes inéditos. E retrospectiva, então, é muito difícil. Porque, imagina, selecionar só 12 mestres. Esse ano são 12 clássicos, então são só 12 mestres. Eu tenho muito mais. 12 antigos, né, clássicos, e 12 novos. A gente trabalha esses filmes dos mestres, a gente traz filmes do pós-guerra, a gente traz filme de Fellini, Pasolini, Rossellini, Escola.
De Sica, Ladre de Bicicleta, que ganhou o Oscar honorário. A gente tem Marcello Mastroianni, Sofia Loren, agora a saudosa dama do cinema italiano que se foi, Cláudia Cardinali. Temos Giancarlo Giannini, que graças a Deus ainda está aqui. E eu adoro ele, e temos os novos, a gente tem diretores mestres, a gente tem um grande filme que é de Gabriele Salvatore, escrito por Fellini, há 80 anos. Ou seja, o cinema italiano ele consegue sempre se reinventar, ele consegue sempre se descobrir, ele consegue sempre se representar. A gente quase ganhou um Oscar em 2024 com Matteo Garrone, com o filme Il Capitano, que é uma obra linda. E nós também apresentamos no festival. Então, eu acabei de falar de uma jovem diretora que ganhou 2 prêmios num festival importante como Locarno, que é Gioia Mia, é um filme extremamente sensível, que fala dessa relação das crianças, que hoje estão muito mais para tablet, celular, esquece das histórias de família, de como é viver sem a internet. E se mostra um menino que vai no interior da Sicília ficar com a tia-avó. E lá ele não tem internet. Então, são assuntos atuais, assuntos que nos levam a uma reflexão. E eu acho que também o cinema italiano tem uma coisa que nenhum outro cinema tem, sabe, Fabiano? Que é essa ironia. Eu acho que a ironia... Você conseguir ser irônico num roteiro e numa interpretação é muito difícil. A gente vai trazer um ator que está no filme de abertura do festival, que se chama Antônio Catania. Ele estava no filme Mediterrâneo, de Gabriele Salvatore. E ele faz teatro na Itália, faz comédia, mas ele tem essa pegada, como se fala aqui, né, dessa ironia, dessa forma de falar de um assunto tão complexo de uma maneira que até se torna leve, mas leve no sentido de não ser agressiva, mas de ser passada e ser importante. E é isso, o nosso festival é um cardápio para todo mundo. Para todo mundo que gosta de comédia, que gosta de drama. Não pode falar todos, né? Os novos. Não, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Não, tô dizendo, você deixa, se não me engano... Eu só dou umas pitadas do que tem por aí. Mas tem um que são revelados no dia, né, da estreia, não é? Não, os filmes já estão saindo na imprensa. Já estão... Todos. Assim, só vão entrar para serem vistos a partir do dia 29. Tá. Mas já tem trailer, já tem a sinopse no site do festival, que é www.festivalcinemaitaliano.com. Lá já tem o cardápio do ano do nosso festival. Então, todos os filmes já estão apresentados ali. Então, já dá para todo mundo. Como são só 30 dias, acho que também é o festival mais longo que tem. Já dá para botar na agenda, né? Quero ver esse aqui na quarta, esse no sábado, né? Aqueles que dá para ver com a família inteira. Tem uns que são mais complexos, os assuntos. Mas aqueles que você vai ver na sala de cinema... Né, que a grande magia acontece na sala de cinema. Sim. Mas quem não puder ir à sala de cinema, pode fazer assiste em online. Casa, chama a família. Sim. Alguns precisam evitar as crianças por causa dos temas. Mas, enfim, tem para todo mundo. E tem, né, também, falando dessa integração Brasil-Itália, tem também uma integração, você estava falando, social, né? Fabiano, você tem um projeto, né, se não me engano, Oficinas Quero, né? Sim, que perfeito. fala exatamente, né, é sobre isso, né, jovens que sonham de trabalhar nesse mundo de cinema e que têm a oportunidade de poder experimentar, poder entrar nesse mundo que não é, lembramos, nada é fácil, como você disse. Mas talvez, Alessandro, assim, uma das maiores injustiças que a situação socioeconômica do Brasil traga para a nossa população seja exatamente a falta de oportunidade.
né? Porque muitas vezes em países mais maduros economicamente e tal, você tem ali uma saída da universidade que de alguma maneira te coloca no caminho do universo profissional e tal. E aqui no Brasil, claro que é um pouco mais difícil, nós temos 50, 60, 70 milhões de pessoas aqui que vivem numa situação socioeconômica muito complicada. Então isso, eu pessoalmente não consigo ficar tranquilo como brasileiro enquanto isso persistir aqui. Então muitos dos nossos filmes vieram discutir esses temas. A gente, o Querô nasce, as oficinas Querô nascem de um filme chamado Querô, que é uma obra do Plínio Marcos, um grande dramaturgo brasileiro, que conta a história do menino abandonado, que morre muito cedo. E aí fizemos Carandiru, que também investiga esse mundo, Bicho de Sete Cabeças, muitos filmes que dialogam com o drama socioeconômico que o Brasil enfrenta. E aí, além de tentar gerar essa reflexão através dos filmes, para que o nosso governo, nossas autoridades, nossos empresários se sensibilizem e a gente ajude a reconstruir o caminho desse país, a própria Gulani empreendeu, junto com um grupo incrível de Santos, com o apoio da Prefeitura, com o apoio do SESC, com o apoio da Unicef, com o apoio de Todos pela Educação, com o apoio da Brinc, com o apoio das grandes instituições, uma escola chamada de cidadania e empreendedorismo através do cinema. Então, eram para meninos e meninas de baixa renda, que só tinha uma condição, tinha que estar matriculado na escola normal, na escola regular. E aí fazia os cursos nos outros períodos. E ali isso já existe há, puxa vida, quase 20 anos, o Querô é de 2005, 2006, 2007, e ali a gente hoje já não depende mais da Gulani, já virou um instituto próprio, com dinâmica própria, com financiamento próprio, com gestão própria. A gente é só apoiador mesmo. A Débora Ivanov, que é a nossa sócia, faz parte do conselho, mas é uma iniciativa exatamente para conectar jovens que não teriam uma chance normal no mercado, com possibilidades primeiro, de formação e, segundo, de conexão com o mercado profissional. Que em qualquer área é muito difícil. Eu posso imaginar, para o cara virar um cirurgião do cérebro, deve ser super difícil para o cara chegar lá. Mas, assim, a mesma coisa no cinema. É difícil, mas todos aqueles que se dedicaram, que estudaram, que trabalharam sério, que se dedicaram do jeito que eu falei na primeira questão tua, da intensidade, que se deram verdadeiramente para o trabalho ali do que foram contratados, certamente esses vão encontrar os seus caminhos profissionais também. Então, podem visitar também a Tami Wise, que é a nossa gestora lá hoje, que é Instituto Querô, está em Santos, é uma escola linda. Então, fiquem convidados também para, se quiserem visitar, uma grande alegria. Muito, muito legal. E é difícil, mas também, né, tem aquela questão que você falou, o trabalho e tal, mas hoje nós temos algumas facilidades que são, né, todas as ferramentas que nós temos, né, a internet, social media, o fato da gente conseguir, não sei se concorda, editar muitas coisas por um celular, abre as portas por muitos jovens, né, abriu já, né, para gente que entrega valor para empresas, isso acho que é uma grande oportunidade que o menino de uma província ou de um estado menos rico, né, pode ter, o que talvez até 20 anos atrás era impossível de pensar, né? Talvez para vocês também, para o festival, 20 anos atrás, essa divulgação não era possível. Não, com certeza não. Para a gente, assim, era trazer pelo menos 7 filmes e, como eu falei antes, a gente achava que era muito mais aceito nas comunidades de referência italiana, de algum laço com a Itália. E nessa caminhada, a gente descobre que não, a gente descobre que tem aí um mundo de aceitação e que queria sempre ver. A gente começou a prestar atenção porque acho que 6, 7 anos atrás, recebi um e-mail do Rio Grande do Norte. A gente queria tanto assistir os filmes e fica muito nesse circuito São Paulo, Rio, né?
E aí nosso festival era só em sala de cinema, como quase todos os festivais. A pandemia, que foi uma coisa muito ruim, às vezes as grandes coisas ruins também trazem alguns aprendizados, né? Com a pandemia, a gente foi para o streaming. Como muitos festivais, a maioria foi. E a maioria também já saiu. Mas a gente aprendeu que com o streaming, a gente estaria em todos os cantos, porque a gente também... Por exemplo, no Acre, um estado aqui, a gente só tem 2 salas de cinema no Acre. Só 2 salas de cinema no Acre. Exibidores, né? Como é que você chega lá? Claro. E você sabe que o público de lá também quer, só que ele não tem uma oportunidade de ver. Essa é a grande diferença. Essa é a base. Então, eu acho que a internet, como seus aplicativos, como agora a inteligência artificial, tudo vem para melhorar, para ajudar, mas a base, esse projeto, por exemplo, a base é muito importante. A base é importante porque te direciona, te dá um caminho. Então, quando a gente começa a usar esses novos mecanismos, essas novas oportunidades, a gente está mais preparado para poder usar e fazer coisas bacanas. Então, Sim. A gente tem aí, filmes feitos com celular, ou pessoas que só conseguem assistir um filme através do celular. E essas experiências faz com que um festival que era tão pequenininho, hoje reconheça, né, essas dificuldades locais que para nós só são oportunidades. Sim. Então, cada vez que me perguntam, nossa, mas São Paulo tem tanta coisa, mas a beleza desse festival também é chegar em locais que nunca tínhamos imaginado. Sim. Que nunca poderíamos... Como é que eu poderia chegar no Acre, por exemplo? Né? Então, Sim. Manaus, por exemplo, tem... Acho que são 4, 5 salas recebendo o festival. Então, não é verdade que só fica nesse circuito comercial, ou que fica nas regiões que tiveram uma grande imigração italiana. Não, o cinema italiano é para todo mundo. Não, e online você consegue rastrear também e ver, tipo, estatísticas, dados, e de repente o ano que vem você faz um evento em uma cidade que teve um retorno, né? Você tem, nós estamos com estatísticas gigantes no Amapá. Será que o ano que vem dá para fazer um pequeno evento lá? Hoje você pode, há 20 anos atrás, nem podia imaginar isso, de analisar. Tô atrás dos hologramas agora, porque a gente tem uma cartela de atores, diretores que sonham em vir para o Brasil. Uhum. Por um lado, é muito bom porque a indústria cinematográfica italiana é muito forte, muito ativa. Nós temos aí tantos nomes que queriam estar aqui com a gente no festival que não conseguem vir porque vão estar em set, estão escrevendo, estão gravando e não pode vir. Eu mesma sou convidada a estar em todos esses estados e não posso, porque logisticamente se torna difícil, porque, né, eu não consigo nem para Jundiaí no dia seguinte, que também pediram para a gente ir para lá, que é aqui do lado. E a gente tem eventos agora em São Paulo, durante o Festival de São Paulo, nós temos um encerramento nós temos um grande evento no dia 25 de novembro com o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, depois a gente tem dia 29, que é o encerramento com o Instituto Italiano do Rio de Janeiro, Consulado, Cinemateca em português, né? Cinemateca, que é o MAN. E a gente está expandindo, mas o Brasil logisticamente é tudo muito longe, né? Sim. E a gente precisa se preparar. Mas a nossa intenção é que a gente conseguisse também trazer um convidado, fazer aberturas locais. A nossa abertura também vai ser transmitida online. E, enfim, mas quem sabe o holograma tá aí para a gente aproveitar. Não vai ter também a finalização no Instituto de Cultura Italiano, né? Vai ter no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, vai ter no dia 25 de novembro. Vai ser uma exibição muito especial. E vamos ter também um convidado. Não dá para revelar tudo hoje para você. Você vai ter convidado não pode falar. Não dá. Beleza. Também, né?
Você está tirando muito de mim. Não pode. Mas, sim, vai ter um grande evento no dia 25. É sempre um prazer muito grande contar com as parcerias. Nós só estamos há 20 anos e no Brasil inteiro porque temos parceiros. Né? Não estaríamos tão fortes, tão presentes, se não tivéssemos esses braços. Agradecimento à Embaixada da Itália, à Rede Consular, aos Institutos Italianos de Cultura, por terem abraçado o nosso festival, por serem sempre parceiros em todas as questões que aparecem, porque não é fácil, são agendas difíceis. Um festival dessa dimensão, ele é bem complicado. A gente está falando de direitos de exibição, a gente está falando de proteção de conteúdo, e tudo isso a gente está muito atento. E os parceiros brasileiros também. Então, a gente teve parceria com secretarias de cultura de município, secretarias de culturas de estado, o SESC é um grande parceiro. Sim. Em vários estados. O SESC Paraná, acho que foram 18 cidades. Nossa. É incrível. No Rio Grande do Sul, acho que a gente tem 23. Nossa. Então, assim, são números que, quando a gente fala para a Itália, é algo assim... Não dá para entender, porque, mas espera aí, então já fechou a cadeia que você falou, a gente já fechou. E não, ainda tem... A gente acaba o festival, depois de 30 dias, com as pessoas pedindo mais. Vocês vão repetir os filmes, eles vão continuar no streaming, e aí já acabou. Acabou, né? Mas 30 dias. Sabe como chama isso? Sucesso. Isso chama sucesso. São 30 dias, gente. São 30 dias, tem que Aproveitem. ver. Depois tem 8 que a gente, como eu falei, a gente conseguiu que esses filmes entrassem comercialmente para o Brasil. Nós temos aí parceiros incríveis. A gente tem a Angulani, que é um grande parceiro desde o começo, nas nossas aventuras na Itália, aqui no Brasil, com as instituições, enfim, com toda essa cadeia que o Fabiano falou. Nós temos também o Belas Artes aqui em São Paulo. A gente tem o Centro Cultural Banco do Brasil, que selecionou todos os nossos filmes. Eu sou muito grata, porque isso quer dizer que a curadoria também funcionou. Funcionou. Então, o Centro Cultural Banco do Brasil está apresentando praticamente, acho que são todos os títulos, só 2 ou 3 que chegaram muito em cima, e aí não deu para integrar na programação, mas eles estão exibindo. A gente tem a Escola Eugenio Montale, em São Paulo também. Enfim, é muito gratificante. A gente está muito feliz e não vê a hora de inaugurar o festival para o público. Maravilha. E a gente estará lá também para ver o filme de estreia e também os convidados, né, que tem. Filme de estreia é homenagem, não só mais um grande trabalho de Gabriele Salvatore, que já tem um Oscar, mas um roteiro de Fellini. E esse filme fala de imigração. É uma homenagem a todos esses italianos que saíram de uma Itália destruída em busca de um sonho. E tudo é retratado pelo olhar de 2 crianças. Então, é um filme que emociona. Nós temos um dos grandes nomes do cinema italiano, que já trabalhou com o Fabiano no filme O Traidor, que é o Pier Francesco Favino. Sim. Ele faz uma grande participação nesse filme, de Nápoles a Nova York, assim é traduzido em português, Nápoles, New York. E esse sonho de buscar, de esperança, que muitos italianos tiveram nos momentos difíceis, não só é uma homenagem aos italianos, mas toda essas pessoas, esses povos que saem de suas terras em busca de uma esperança, de um lugar melhor, de um lugar onde eles se encontrem, que realizem seus sonhos, que possam estar junto em paz com suas famílias. Então, eu acho que eu escolhi esse filme porque é essa mensagem que a gente quer passar. Num momento tão complicado que o mundo vive, né, de conflitos, ainda em guerras, tantos Sim. povos em guerras, em tantas coisas ruins, de não aceitação, de
de coisas, a gente ainda fala de racismo e tantas outras coisas. E esse filme é uma homenagem com 2 grandes mestres. A gente tem um na direção, que é o Salvatore, e Fellini, que deixou esse roteiro para ser apresentado agora. Muito bom. Vai ser um prazer. Agora, eu tinha também umas perguntas, mas são irrespondíveis, porque qual é o seu filme preferido? É uma facada, porque é impossível de dizer, né? Pelo menos o assim, italiano você consegue? Não, assim, acho que assim, eu sou, sei lá, eu sou fã de Michelangelo Antonioni, então adoro todos os filmes do Antonioni. Sou fã de Cinema Paradiso. Sou fã de um documentário que acabaram de fazer sobre o Ennio Morricone, que chama Ennio. Acho que foi o Salvatore que fez também. E que é um negócio impressionante de lindo. Sou fã dos filmes do Paulo Sorrentino, da Gioventù, La Grande Beleza. Então, acho que assim, é muito difícil eleger um, né? Assim, que nem se fala, elege uma pizza que você vai comer pro resto da vida, só aquela. Difícil, né? Então, assim, sei lá, eu citando esses 4 ou 5 nomes, eu acho que eu faço uma homenagem a todos os cineastas e homens e mulheres da indústria italiana ali, que o mundo deve muito a eles. Aqui do Brasil, é muito difícil também falar, né? O que me chama a atenção, me chamou muito a atenção na minha vida profissional foi o Hector Babenco, que quando eu era jovem, eu via os filmes dele, fiquei muito impressionado com Pichote, com Beijo da Mulher-Aranha, com esse Lúcio Flávio, filmes que me formaram a minha cinematografia também, junto com os italianos, junto com os franceses, os americanos e tudo mais. Agora, se eu fosse escolher um projeto que para destacar hoje aqui, eu destacaria um projeto que nós estamos fazendo agora, que é o próximo grande projeto da Gulani, chama-se Tecnicamente Dolce, que é, como a Érica acabou de contar essa história do Fellini com os Salvatores, é uma história muito parecida. É um roteiro escrito pelo Michelangelo Antonioni nos anos 60, quando ele escreve Blow Up, quando ele escreve Passenger, e ele escreve também Tecnicamente Doce. E esse roteiro, naquele momento, se passa, a história que ele escreve nos anos 60, se passa entre Sardenha e Amazônia brasileira, na qual o Antonioni veio fazer pesquisa, veio conhecer para escrever e tudo mais. E é uma história que também nos anos 60, Antonioni já antevendo a destruição do meio ambiente pela civilização, pelo homem. Então, na parte da Sardenha, é um pouco o homem destruindo a civilização. E na parte da Amazônia, é um pouco a civilização reagindo às ações do homem. Então, é um projeto que é o próximo filme da Gulani, com roteiro do Michelangelo Antonioni, direção do André Ristum, que é um diretor também ítalo-brasileiro, em coprodução com a Vivo Filme, que é uma empresa italiana importante, que acabou de fazer o filme do Berlinguer, esse filme que eles acabaram de lançar na Itália, e em coprodução com a Complicen, que é uma empresa italiana super importante também, que fizeram Maria Callas, fizeram Spencer, fizeram grandes filmes, e estamos nesse momento buscando realmente essa estruturação do financiamento nos 3 países para poder dar próximos passos. Também, sei lá, então acho que esse eu destacaria como, sei lá, eu vi que tinha uma pergunta do filme que eu mais gostei de ter produzido, e eu, em vez de responder o próximo, que é o que eu sempre respondo, eu respondi esse, porque realmente eu acho que há 2 anos atrás a gente fez um evento aqui nessa sala com a viúva do Antonioni, a Enrica Antonioni, que nos cedeu os direitos e nós a convidamos para ser também uma produtrice associata do projeto. E, enfim, então é um projeto que a gente, acho que aquilo que a gente falava durante a nossa manhã aqui, de como unir a cultura brasileira e italiana, como criar iniciativas que possam aproximar os nossos povos contemporâneos, porque os passados já nasceram aproximados. Tem que aproximar o de hoje, meus filhos de 10, de 12, né, as crianças de 18, os universitários, eles que nós temos que falar hoje, que são 67% da audiência do cinema e da plataforma. Sim.
Entendeu? É grande, 70% do mercado consumidor é essa turma aí até 25. Então, é com eles que a gente tem que falar. Então, fica aqui o convite também para toda... Não é fácil coproduzir com a Itália. Não fica é aqui fácil. também, a gente já teve o privilégio de fazer 3 ou 4 filmes italianos no Brasil. E a Gulani foi lá e financiou 20%, 30% do filme com recursos brasileiros para fazer O Traidor, do Marco Bellocchio, para fazer o Quanto Basta, para fazer o La Terra dell'Uomini Rossi, do Marco Bex. Foram financiados, parte importante aqui no Brasil, mas filmes italianos. E quando a gente vai fazer o contrário, para financiar parte do filme brasileiro na Itália, nada. As portas não estão tão abertas. Então fica aqui também para o nosso espectador essa mensagem, para ajudar a gente a abrir essas portas. Mas a gente né? sabe que não é, nós podemos falar que somos italianos. Mas não pode continuar, né, Alessandro? Não pode continuar fechada assim, né? Não Tem pode, que abrir, não né? pode. Nós somos complicados, somos pessoas complicadas e isso é provado psicologicamente, como se fala, né? É verdade, é um caso, né? Nós gostamos do conflito até gerar a harmonia, mas... Bom, conflito em termos verbal, né? Não de... Mas assim, precisa ser um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais brasileiro, né? Um pouquinho mais aberto. Especiais e importantes, porque é um jogo de ganha-ganha. Todo mundo ganha nesse caso, né? Então, aí fica o convite para... Exato. Como é o comércio? Exato. Se só um vendesse, precisamos de Marte para exportar. Perfeitamente. Enfim, obrigado, grazie a Erika e a Fabiano. Por favor, visitem o festival no site para ver os filmes. Quem quiser nas salas, tá tudo elencado, tudo escrito. E agradecemos, como sempre, né, o Instituto Italiano de Cultura. Temos uma lembrança, por favor, se puder chegar, que é a lembrança do tema de hoje, né, la cultura del buon lavoro. Esse podcast show em colaboração com o Instituto. E a gente vai claramente... lembrar de vocês e dos seus trabalhos, que são um exemplo também de constância pra gente também, né? Eu gosto muito da sua história, Erika, você sabe, né? É bastante desafiador, é bastante complicado, mas é tudo complicado. Então é bom conseguir ter... Opa, obrigado. Obrigado, então, e um abraço a todos quem acompanha no YouTube. Grazie, l'Italia è qui. Ciao. Muito obrigado, grazie a tutti. Un vero piacere stare qua. Grazie. Benissimo. Obrigada a você, ao Buongiorno São Paulo, à sua equipe, ao seu público. Convido mais uma vez que assistam o cinema italiano, os filmes italianos. Compartilhem com a gente o que vocês acharam. Agradeço especialmente hoje ao Instituto Italiano de Comércio, Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, que gentilmente acolheu o nosso festival tão fortemente esse ano. E agradeço a todos os parceiros, a oportunidade de estar com Fabiana, é sempre muito prazer, é sempre enriquecedor saber desse trabalho de produção, da forma com que vocês investem nisso, de como vocês gostam disso e como vocês fazem isso acontecer. Né? São os produtores que fazem acontecer. E é isso. Un grazie a te speciale. Grazie, alla prossima. Alla prossima, ciao, grazie per le belle parole.